Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve o nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela faz isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixaram os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos por um tempo em silêncio, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nesse ambiente de preparação para a Páscoa do Senhor, que culmina no tríduo sacro de quinta-feira a domingo, hoje, amanhã e quarta, nós acompanhamos as cenas últimas que preparam o coração dos discípulos para a paixão do Senhor. Hoje, concretamente, esta reunião afetiva que Jesus faz na casa dos amigos, Marta, Lázaro e Maria, também com seus discípulos e os curiosos que para lá se dirigiram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro.
o não só por causa de Jesus é importantíssimo, porque às vezes a gente acha Jesus pouco e tem sempre um acréscimo, não só por causa de Jesus. Infelizmente, ainda em muitos de nós, esse tipo de vício ocorre, uma prática religiosa em que para nós Jesus é pouco. Precisamos de fatos curiosos, fatos que despertem curiosidade, e fatalmente a igreja corre o risco de investir demais nos fatos que atraem curiosos, porque achamos pouco Jesus e o mistério do que Ele oferece. E o que Ele oferece é exatamente a plenitude de toda a obra do amor criador de Deus que vimos no profeta Isaías. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que nela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida aos que nela se move. Deus que criou tudo e deu o sopro de vida a tudo, quer que a nossa vida seja sustentada na confiança de que Ele criou tudo. Ele proveu tudo. O que nós precisamos é aprender a lidar com aquilo que Deus criou e deixou para nós. Desde as condições de vida, o mundo criado, a natureza, o alimento, até o ambiente da nossa casa, como a casa de Betânia. Marta serve, Lázaro senta-se à mesa com Jesus, Maria unge os pés de Jesus. No movimento dos três irmãos, vemos também a reação de Judas Iscariotes, que reivindica uma melhor alternativa para o perfume caro que Maria usa para ungir os pés de Jesus. Mas, sem correr o risco de ficar no desvio que Judas puxa o olhar, façamos um esforço para concentrar no que acontece nessa mesa. A síntese da vida da igreja, segundo os escritos muito antigos da igreja, Marta representa o episcopo, o bispo na igreja que serve. Lázaro representa o presbítero que preside a mesa, a Eucaristia. E Maria representa a dimensão da diaconia, ungindo e preparando Jesus para, como ele mesmo diz, para a sepultura. As três dimensões: régio, rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta são os três munus que Jesus traz nele e que a igreja também traz nela. O serviço de Marta, a comunhão de Lázaro e o afeto de Maria, ungindo os pés de Jesus com um perfume, com óleo e perfume caro, e enxugando-o com os cabelos. No ano passado, eu dizia uma nota que vale a pena repetir. O gesto de Maria enxugando os pés de Jesus com os cabelos representa a relação da igreja com Jesus, a esposa que cuida do esposo com afeto.
O Evangelho de João tem uma característica muito mística, de uma elevação de águia. Não é à toa que o símbolo do evangelista João é a águia. A gente precisa abstrair e ter um voo bem alto para enxergar a história da salvação e os elementos que compõem a teologia do mistério da salvação em sua grandeza, em sua plenitude. Assim deve ser a vida de cada uma e cada um de nós. Cada uma de nós devemos trazer em nós a síntese do que tem na casa de Betânia. Cada um de nós precisamos ter em nós a dimensão do servir, a dimensão da comunhão, o sentar e repartir o pão, da alegria, da convivialidade, a dimensão da solidariedade no sofrimento, como Maria. Uma casa, uma família é composta por esses elementos que são característicos de formas, às vezes, mais acentuadas num ou noutro membro da família. Mas cada cristão tem que trazer em si esta constituição do servir, da comunhão fraterna, da convivialidade gratuita ao redor da mesa, mas também a coragem de descer ao limite extremo da baixeza do sofrimento, de ser solidário lá na dor. Por isso a unção dos pés e o enxugar com os cabelos. Ser cristão é trazer em si esta identidade da casa de Betânia. Este é um elemento constitutivo da vida cristã. Aqui não é só uma família que relata elementos particulares do mistério de Cristo, mas aqui é uma síntese teológica e mística do que deve ser a vida cristã. Judas reivindica que o perfume derramado em Jesus, aos pés de Jesus, é um desperdício. O evangelista relata que ele não se preocupa com os pobres. Ele diz isso porque era ladrão. Porque, embora tomasse conta da sacola comum, ele usava o nome dos pobres, tomava conta da bolsa e roubava o que se depositava nela como destinado para a comunhão, para o sustento dos apóstolos e a prática da caridade. Jesus diz uma expressão muito mal interpretada, extremamente desviada do sentido teológico que compõe o cenário na casa de Betânia. Quando Jesus diz: deixai-a, ela faz isto em vista da minha sepultura, pobres sempre os tereis convosco. Jesus não está dizendo que ter pobre no mundo corresponde a uma fatalidade, é sempre assim, sempre será assim, e nunca vai acabar os pobres, e não adianta lutar para acabar com os pobres. Isso não corresponde à teologia bíblica. O fato de existir pobres sempre os tereis convosco é o contrário. É o contrário. O que Jesus está querendo dizer, a gente precisa, sobretudo quando um texto é escrito no grego, como o Evangelho de João, a gente precisa pensar e raciocinar dentro da língua original que o texto foi escrito, o grego. Quando Jesus diz: pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. O que Jesus está dizendo é que sempre que você quiser praticar a caridade e cuidar de alguém que sofre, haverá alguém que precise de você. É o contrário. Não é conformando-se com a realidade e sendo indiferente aos problemas sociais do mundo e dizendo: está lá na Bíblia que só pobres sempre tereis, ninguém dá conta de resolver, nem Jesus. Quanto eu já ouvi absurdo, é uma heresia. Aqui é o contrário. Aqui Jesus afirma a primazia da caridade.
Quanto a mim, nem sempre me tereis, exatamente porque por caridade ele vai oferecer a vida dele na cruz. Ele está chamando a igreja a seguir o mesmo caminho de oferta, e sempre que a igreja quiser, haverá alguém necessitado da nossa ajuda. E para os alienados das ideologias, para os alienados das correntes ideológicas de direita e de esquerda, o Papa Francisco cunhou uma expressão teológica de 400, 500 anos que a gente não conseguia resolver. O que significa pobre na Bíblia? Se trabalhava muito com a categoria sociológica, por influência do marxismo. E se pensava o pobre apenas em categoria sociológica. Pobre aqui não é uma categoria sociológica, senão uma categoria teológica. Pobre aqui significa haverá alguém que precise de você. O Papa Francisco trouxe-nos um conceito mais amplo de pobre. Aqueles que vivem na periferia, também aqueles que vivem nas periferias existenciais. Portanto, pode ter um pobre necessitado de você numa torre de prédio dos mais sofisticados do Marista ou num condomínio fechado. Alguém que precise de você, inclusive na sua casa, e que você não tem tempo para ele e para ela. Às vezes é fácil ser missionário levando cesta básica longe ou levando dinheiro para a África e não dá conta de ter paciência e tempo para, com afeto, fazer como Marta, preparar um lanchinho para alguém lá dentro de casa e dizer: senta que eu vou cuidar de você agora. Senta que eu vou preparar um lanche para você. Sente-se porque eu vou sentar com você à mesa, quero curtir uma refeição que eu preparei ou que eu trouxe. Vamos sentar e vamos usufruir da companhia um do outro, como Lázaro fez. Vamos conviver um com o outro, porque tem tempo que esposa, esposo, filhos, pais, irmãos, não fazemos isso aqui. Vamos sentar à mesa e ficar um tempo longo juntos. Isso também é uma forma de cuidar de alguém que precisa de você. Ou nos sofrimentos, a gente pode imaginar a delicadeza dos pés de Jesus, que por 3 anos percorreu a Palestina pregando o Evangelho, e no final desta caminhada, 3 anos de caminhada, os seus pés cansados, merecendo uma massagem e uma unção com óleo para descansar e terminar para realizar aquela missão na cruz. É um gesto de afeto. Se a gente desse conta de olhar para os pés das pessoas lá dentro de casa e de vez em quando ter alguma delicadeza de uma massagem e dizer: você está cansada, cansado, deixa eu cuidar de você. Essa caridade que Jesus encontra na casa de Betânia, em Maria, esta amizade que Jesus encontra na casa de Betânia, na companhia de Lázaro à mesa, e este serviço que Jesus encontra na casa de Betânia, no serviço de Marta, deveríamos fazer Jesus presente nesses 3 modos, trazendo Jesus nesses 3 modos de dar Jesus uns para os outros na mesa da nossa casa. Não é simples assim. O avanço da nossa fé parte e depende do modo como nós cuidamos uns dos outros em nossa casa. O progresso da fé da igreja no mundo depende de que tipo de igreja é a nossa casa, a nossa família. Depende. Podemos investir horrores
em dinheiro e em poder de comunicação para pregar o Evangelho e colocar meios de comunicação para comunicar o Evangelho para o mundo. Mas se o nosso corpo e a nossa presença na vida da nossa família não comunica Deus, no servir, no sentar ao redor da mesa e no cuidar dos pés cansados de alguém que tem a missão para realizar, qualquer investimento na evangelização é uma hipocrisia, é um roubo da sacola de Judas. É bem mais grave. Isso é tão impactante, isso é tão novo, isso é tão extraordinário, que os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Matar também Lázaro, porque Jesus já estava decidido que ele seria morto. Vão matar também Lázaro. Não pense que trabalhando como Marta, sendo amigo como Lázaro e tendo a solidariedade e afeto de Maria, tire você da lista dos sumos sacerdotes. Não é pouca gente não, é a elite religiosa que se incomoda com esse afeto na casa. Porque às vezes a gente quer transformar o templo no lugar de uma atividade excitante de atividade, que as pessoas que ajudam na igreja não têm nem tempo para fazer isso na casa delas. Aqui são os sumos sacerdotes que veem uma casa se tornar aquilo que o templo não oferecia. Imagine. E eu termino com aquilo que falei no ano passado, repito todos os anos. Jesus ficou tão impressionado, o Pai e o Espírito Santo se impactaram tanto com a ternura de Marta, Lázaro e Maria, que Jesus foi embora para Jerusalém de volta, pensando: eu quero marcar a vida do mundo, deixando a Eucaristia como a ceia, que eu recordo para o resto do mundo aquilo que eu vivi e recebi na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Tomara que Deus, visitando a nossa casa sirva para inspirar Deus. Não que Deus necessite de nossas colaborações estilísticas e literárias para se inspirar, mas tomara que o nosso modo genuíno de viver o afeto inspire Deus, e o próprio Deus escolhe, depois dessa cena, o que vem pela frente é a última ceia, já lá em Jerusalém. Se a nossa casa não é fonte de inspiração para essa comunhão entre nós, o templo está cancelado. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Peça ao Senhor para ir com você hoje para a sua casa e para Ele ajudar você a inaugurar na sua casa um tempo novo, um tempo de Deus na sua casa, nas delicadezas dos personagens desta família de Betânia. E assim a Páscoa será também Páscoa na sua casa, no modo novo inaugurado, nas relações reconciliadas. Reze num tempo de silêncio. Suplique do Senhor esta graça.
Entreguemos no altar o pão, o vinho, a nossa vida, cantando.